Cleópatra. A operação que enganou Roma por 2000 anos. Era uma tarde abafada de verão quando o mensageiro entrou correndo no acampamento do general romano. Ele trouxe uma notícia simples, quase banal. A rainha havia morrido. Picada de cobra. Apenas isso. Mas Otávio Augusto, o homem mais poderoso do mundo conhecido, ficou parado em silêncio por um longo momento, e depois quebrou tudo que estava à sua frente. Por que tamanha raiva, se ele havia vencido? Essa pergunta assombrou historiadores por 20 séculos. E a resposta, quando finalmente a enxergamos com clareza, revela que a batalha mais importante entre Roma e Egito não foi travada em Ácio, com navios e espadas. Foi travada numa câmara fechada, com óleos perfumados, venenos cuidadosamente testados e a inteligência fria de uma mulher que planejava o próprio fim como quem planeja uma conquista. Bem-vindo ao caso mais antigo e mais bem-sucedido de desinformação política da história humana. O crime perfeito. Voltemos àquela câmara onde tudo terminou. Imagine a escuridão densa do mausoléu, o farfalhar de tecidos caros e o aroma pesado de incenso que mal conseguia disfarçar a tensão no ar. De acordo com a versão oficial, escrita pelos próprios romanos, os homens de Otávio arrombaram os aposentos para verificar a prisioneira. O que encontraram? Cleópatra deitada em sua cama dourada, completamente imóvel. Duas de suas servas fiéis agonizavam a seus pés. No corpo da rainha, nenhum sinal de luta, nenhuma ferida visível. Apenas 2 pontos avermelhados no braço. A conclusão de Roma foi rápida e conveniente para todos. Ela própria havia encerrado a vida com a picada de um áspide, a cobra egípcia. Um fim dramático, poético, perfeito para os anais da história. Mas qualquer especialista moderno em ofídios vai dizer que essa bela versão se desfaz ao menor exame rigoroso. O problema do tamanho. A cobra egípcia não é um bicho de estimação que cabe numa cesta de frutas. É um réptil imponente, que pode atingir 2 metros de comprimento. Como alguém teria conseguido passar despercebida por uma guarda romana atenta, transportando um predador dessa magnitude escondido entre figos? Os soldados de Roma eram conquistadores brutais, mas tolos não eram. Cada objeto que entrava no mausoleu era revistado. A história da serpente na cesta é poesia, não realidade. O problema da morte em si. O veneno de cobra não mata como no cinema. Rápido, elegante, pacífico. Ele paralisa os músculos responsáveis pela respiração ao longo de horas agonizantes, com espasmos, inchaço e deformação do rosto. Quem morre assim não parece ter simplesmente adormecido. E, no entanto, quando os romanos entraram, Cleópatra estava deitada em posição de repouso absoluto, com as melhores vestes reais e a coroa sobre a cabeça. Uma deusa esculpida em mármore. Otávio precisava do triunfo dela, precisava desfilá-la acorrentada pelas ruas de Roma, viva, como o troféu máximo do seu poder. Em vez disso, recebeu uma imagem intocada e serena que lhe escapou das mãos no último segundo. Dizem que ele chegou a chamar encantadores de serpentes para tentar reverter o que havia acontecido. O imperador de Roma tentou trazê-la de volta, não por piedade, mas por poder. Mas já era tarde demais. Quem era ela de verdade? Para compreender o verdadeiro alcance do plano dela, precisamos descartar de vez a imagem fabricada pelo cinema americano do século XX. Esqueçamos a femme fatale que passa os dias em banheiras de leite esperando o próximo conquistador se apaixonar por ela. As moedas da época, os retratos mais fiéis que sobreviveram, mostram uma mulher de nariz proeminente, queixo firme e um olhar duro, quase masculino na intensidade. É o rosto de uma estadista, não de uma modelo. Cleópatra nem mesmo era egípcia. Era grega de sangue puro, descendente direta dos generais de Alexandre, o Grande. E sua família carregava um segredo perturbador. Por 300 anos, os Ptolomeus contraíram matrimônio apenas entre irmãos e irmãs, numa obsessão pela pureza do sangue real. Pelas leis da natureza, Cleópatra deveria ter nascido com um catálogo de doenças graves. A natureza,
Porém, jogou diferente. Em vez de doenças, produziu uma faísca rara. Ela nasceu gênio. Evidência disso. Ela foi a primeira e única da sua linhagem a se dar ao trabalho de aprender egípcio. Seus ancestrais governaram o país por 3 séculos sem jamais falar a língua do povo que dominavam. Cleópatra falava fluentemente 7, talvez 9, idiomas, lia tratados científicos no original, estudava medicina, astronomia e matemática avançada. Imagine uma mulher que ao amanhecer discute estratégia naval com almirantes experientes, à tarde conduz negociações em outro idioma com embaixadores estrangeiros, e à meia-noite, à luz fraca de uma lamparina, escreve um tratado científico sobre propriedades de venenos. Não era a amante de César. Era a diretora executiva da corporação mais rica do mundo antigo, o Egito, e Roma queria devorar essa corporação. Ela sabia exatamente qual era o tabuleiro. Roma era invencível em batalha aberta. Melhores soldados, melhores engenheiros, disciplina de ferro. Vencê-la pela força das armas estava fora de questão. O que faz um estrategista genial quando compreende que vai perder a guerra? Muda inteiramente as regras do jogo, transferindo o conflito para outro campo. Para dentro da cabeça do inimigo. A escolha da cobra. Por que a cobra? Especificamente? Na cosmologia egípcia, a cobra não é apenas um animal perigoso. É o símbolo sagrado do poder divino que os faraós carregavam na coroa. É o emblema de uma deusa. Para um egípcio, morrer pela picada da serpente sagrada significava não apenas o fim do corpo. Significava uma passagem direta aos deuses, sem precisar enfrentar o julgamento dos mortos. Cleópatra encenou seu fim como uma peça de teatro grandioso. Ela sabia que os romanos encontrariam o corpo e não compreenderiam o significado oculto. Mas o povo do Egito compreenderia tudo, sem precisar de uma palavra sequer. Para Roma, aquilo era o gesto desesperado de uma mulher derrotada. Para o Oriente, era a partida de uma deusa em direção às forças superiores. Ela não havia se rendido ao inimigo. Havia partido invicta. Cabe pensar no cálculo frio por trás disso tudo. Enquanto Marco Antônio, seu marido e aliado, recebia uma falsa notícia sobre a morte dela e, em pânico, cometia o erro fatal que o destruiu, Cleópatra testava com calma diferentes compostos em condenados. Ela buscava a mistura ideal que lhe permitisse partir sem dor, e, acima de tudo, sem alterar sua aparência. Ela preparava sua imagem final. Uma marca que deveria sobreviver ao próprio corpo. A biocaquer do mundo antigo. Historiadores gostam de explicar a influência de Cleópatra sobre César e Antônio pelo romantismo. Os dois simplesmente teriam perdido a cabeça de amor. Sejamos honestos. Júlio César era um comandante calculista de 50 anos que havia atravessado centenas de intrigas e visto mulheres de todos os tipos. Marco Antônio era um soldado rude que amava bebida e diversão simples. Não são o tipo de pessoa que se rende apenas a olhos bonitos. Cleópatra não os seduzia. Ela os quebrava, explorando as vulnerabilidades da psique humana. O historiador Plutarco, que coletou relatos de contemporâneos dela, escreve algo notável. A beleza dela não era excepcional a ponto de causar impacto imediato. O que era irresistível era o contato com ela. O próprio som de sua voz causava prazer. Ele a compara a um instrumento musical capaz de tocar qualquer melodia. Em termos modernos, ela dominava a arte do controle vocal. Sabia alterar tom, ritmo e altura da voz de maneira a gerar confiança profunda no interlocutor. Exatamente o que hoje é ensinado a negociadores de elite em serviços de inteligência. Com César, ela era a sábia cientista. Com os soldados, o comandante inflexível. Com Antônio, a amiga descontraída. Mas a voz era apenas a superfície. Cleópatra pode ter sido a primeira biocaquer documentada da história. Alguém que aprimora o próprio desempenho através da ciência. Todos já ouviram a anedota famosa. Ela teria apostado com Antônio que conseguiria oferecer o jantar mais caro da história. Para vencer, removeu um brinco de pérola de valor inestimável,
mergulhou num copo de vinagre, aguardou a dissolução e bebeu o líquido resultante diante de todos. Parece o capricho excêntrico de uma milionária, não é? Mas olhando pela lente da química e da medicina. Pérola é cálcio, vinagre é ácido. A reação produz um composto benéfico para o sistema digestivo e energizante. Na medicina antiga, isso funcionava como um tônico potente. Cleópatra trabalhava entre 18 e 20 horas por dia, administrando um país imenso, conduzindo guerras e tramas complexas. Ela precisava de combustível. Aquela pérola famosa não era ostentação, era um suplemento avançado para seu tempo. Ela bebia o elixir para que seu cérebro funcionasse mais rápido e com mais clareza do que os de seus adversários. Nos subterrâneos do palácio existia um laboratório científico real, protegido de olhares externos. Os textos antigos relatam, com secura, que ela testava a ação de diferentes substâncias em prisioneiros condenados. Queria saber com precisão, até o segundo, quanto tempo cada veneno levava para agir, que sintomas produzia, se era possível combinar ingredientes de modo que alguém desaparecesse não imediatamente, mas após dias, imitando uma doença natural. Para nós hoje isso soa perturbador. Para uma governante daquela época, era autodefesa fundamental. Conhecer substâncias perigosas era a única garantia real de segurança pessoal. Mas a arma mais poderosa dela não eram os venenos. Eram os perfumes. Quando Marco Antônio foi ao seu encontro no famoso navio dourado, historiadores descrevem como um aroma denso e extraordinário se espalhava pelo rio até as margens. Ela havia organizado para ele não uma reunião diplomática, mas um ataque coordenado aos sentidos. Música envolvente, luz suave e, sobretudo, fragrâncias pesadas que alteram literalmente o funcionamento do cérebro. O composto egípcio kifi, mistura de 16 ingredientes, incluindo mel, vinho, mirra, zimbro e extratos de plantas psicoativas, era a principal arma desse arsenal. Antônio caiu numa nuvem invisível onde se sentia demasiado bem para querer sair por vontade própria. Na Roma fria e guerreira, o cheiro era de suor, couro e ferro. No mundo de Cleópatra, cheirava a paraíso. Era química pura combinada com cálculo estratégico. Ela prendeu o líder de Roma a si de forma permanente. O cavalo de Troia dentro de Roma. Quando Cleópatra compreendeu que Roma era impossível de vencer por fora, tomou uma decisão audaciosa: reescrevê-la por dentro. Durante sua permanência em Roma, ela não chegou como súdita. Chegou como rainha portando tecnologias que os romanos não possuíam. A intelectualidade romana fazia fila na porta de sua vila. Por quê? Porque Alexandria, de onde ela vinha, era o centro mundial da ciência, e Roma naquele momento não passava de um grande acampamento militar. Ela trouxe consigo seus astrônomos, seus médicos, seus arquitetos. Realizou uma tomada intelectual silenciosa. A prova mais concreta dessa vitória está visível para todos nós hoje: o calendário. Antes de Cleópatra, o calendário romano era um caos, atrasado meses em relação ao tempo real. Ela apresentou a César seu cientista pessoal, que desenvolveu o calendário solar. Os nossos 365 dias, os anos bissextos, isso é tecnologia egípcia implementada por Cleópatra. César apenas assinou embaixo. Quem ajustou o tempo foi ela. Mas o calendário era detalhe comparado ao que fez com a política. Roma se orgulhava de ser governada pelo povo e pelo Senado. Os romanos odiavam reis. Então César, depois de conviver com Cleópatra, começa a agir de maneira estranha. Manda erguer uma estátua dourada de si mesmo num templo. Começa a se vestir como rei. Passa a exigir reverências como uma divindade. Os historiadores debatem por que César subitamente quis se tornar imperador. A resposta estava sentada ao lado dele na vila. Cleópatra lhe apresentou outro modelo de poder, o modelo egípcio, onde o governante não é um funcionário eleito pelo povo. O governante é um Deus vivo.
Ela instalou nele a ideia de que seu poder deveria ser absoluto e eterno. Embora o Senado tivesse eliminado César para preservar a ordem antiga, o vírus já havia sido liberado. Otávio Augusto, o homem que derrotou Cleópatra, acabou se tornando o primeiro imperador de Roma, construindo sua dominação segundo os planos que ela havia desenhado. O antigo sistema ruiu. O modelo egípcio venceu. Enquanto isso, nas ruas, algo ainda mais profundo acontecia. O culto da deusa Ísis se espalhava por Roma como fogo em palha seca. Os deuses romanos exigiam apenas disciplina. Ísis prometia salvação pessoal, vida após a morte e compaixão. Cleópatra, que se proclamava a encarnação viva de Ísis, não foi apenas uma inimiga derrotada. Ela se tornou parte da fé do próprio inimigo. Quando seu corpo físico partiu, sua imagem se dissolveu dentro da religião e permaneceu. O herdeiro que desapareceu. Há um mistério que a história oficial sepultou com pressa. Cesarião, o pequeno César, era filho de Júlio César e herdeiro legítimo de 2 impérios. Otávio teria dito, segundo relatos, Césares demais, e dado a ordem de eliminá-lo. Mas nenhum corpo foi encontrado. Nenhum registro do local de sepultamento. O menino simplesmente desapareceu. Existe a teoria de que Cleópatra, prevendo seu fim, enviou o filho com uma fortuna para a Índia ou para a Etiópia. Teria ele sobrevivido? Teria sua linhagem permanecido na Europa? Provar qualquer uma dessas hipóteses é impossível. Mas há o que os pedras e os edifícios revelam, e esses não se podem esconder. O obelisco no centro do mundo. Cidade do Vaticano. Praça de São Pedro. O centro espiritual do Ocidente. O lugar para onde milhões de pessoas convergem para ouvir o Papa. No exato centro dessa praça não há uma cruz. Não há uma estátua de santo. Há um obelisco egípcio gigantesco. Um pilar de pedra trazido do Egito, criado para a adoração do deus do sol Ra. Porque os líderes de uma instituição que destruiu ídolos por toda a Europa preservou e instalou com recursos imensos esse símbolo egípcio no coração de sua sede. Quando se observa a praça de cima, ela tem o contorno de um anel elíptico que evoca o símbolo Ankh, a chave da vida no Egito Antigo. Observe um dos ícones mais recorrentes do Egito Antigo, a deusa Ísis segurando um bebê no colo. Compare com as representações mais antigas da Virgem com o menino. A semelhança não é casual, é total. Especialistas em arte reconhecem. Quando a nova fé chegou ao Egito e a Roma, ela absorveu as imagens já familiares ao povo. As estátuas de Ísis não foram destruídas, simplesmente receberam novos nomes. Observe as mitras dos bispos, aquelas tiaras altas. Compare-as com as coroas dos faraós ou com os adornos dos sacerdotes egípcios. Observe o cajado papal. Compare com o báculo que os deuses egípcios seguravam. O Império Romano ruiu politicamente. Mas o sistema de gestão do pensamento humano, concebido no Egito e refinado por Cleópatra, sobreviveu. Transmutou-se. Continua vivo. Porque o Egito mesmo assim se foi. Se Cleópatra era tamanha gênio, por que perdeu o Egito? A honestidade exige fria lucidez. O primeiro inimigo estava em seu próprio DNA. Séculos de casamentos consanguíneos eram uma bomba de tempo genética. Ela foi o lampejo brilhante antes do apagamento final da linhagem. Mesmo que tivesse derrotado Roma, sua dinastia provavelmente teria se extinguido em poucas gerações. A natureza não se engana para sempre. O segundo fator era econômico. Durante seu reinado, o Nilo se comportou de forma imprevisível. Sicas giravam calhidas ruins. Os preços disparavam. O povo empobrecia. Roma era o jovem predador de economia em ascensão. O Egito era o gigante velho e exausto. Cleópatra sabia melhor do que ninguém que o navio estava afundando. Por isso buscou a fusão com Roma, não para vencer o inimigo, mas para transplantar o cérebro do Egito dentro do corpo de Roma. E aqui chegamos ao conceito de meme.
a unidade de informação cultural que se comporta como vírus, infectando mentes, se reproduzindo e se transformando. Cleópatra lançou a ideia mais poderosa da história. A ideia da monarquia de direito divino, do governante como luz sagrada. Otavio a odiava. Mas observe o que fez após a vitória. Não devolveu o poder ao povo. Proclamou-se supremo. Remodelou Roma em mármore, imitando Alexandria. Adotou os métodos de autopromoção dela. O vencedor tornou-se o retrato do vencido. Roma engoliu o Egito, e ao fazer isso, transformou-se no Egito. O código que permanece. Cada vez que olhamos a data no celular, estamos cumprimentando os astrônomos dela. Cada vez que assistimos a uma cerimônia solene de posse presidencial, estamos vendo os ecos dos rituais que ela ajudou a criar. Cada vez que uma mulher no poder usa sua imagem para conduzir homens em ternos cinzentos, dizemos: isso é pura Cleópatra. Ela não desapareceu naquele mausoléu. Apenas o corpo foi consumido pelo estresse de uma vida inteira em estado de guerra. Mas seu código, sua maneira de pensar, sua compreensão de que o mundo é governado por símbolos e não por espadas, esse código foi carregado adiante. E há uma última imagem, quase irônica em sua poesia. Nova York. A Estátua da Liberdade. Uma mulher em vestes antigas, com uma tocha erguida. O escultor havia planejado originalmente instalar essa estátua na entrada do Canal de Suez, no Egito. O título seria Egito trazendo a luz ao mundo. O modelo era uma camponesa egípcia, ou talvez uma deusa antiga. O projeto não foi aceito. A estátua foi reconfigurada e doada à América. Mas observe bem seu rosto. Sua postura. Não é apenas a liberdade que ela carrega. É Ísis, que finalmente atravessou o oceano para iluminar o caminho.